Pessoal, vou fazer a trança chilena de 12 tentas aqui. Eu já fiz uma, mas essa eu vou fazer diferente. Só o jeito de fazer, mas a trança é a mesma. Aqui, ó, você vai pegar da esquerda, vai vir aqui, ó, por baixo de um, por cima de dois, debaixo de dois, em cima de um. Se eu passei aqui por baixo de um, na esquerda aqui agora, eu vou passar por baixo de dois aqui, ó. Por baixo de dois, em cima de dois, debaixo de dois. Se eu passei as duas passadas por cima, agora vai ser... Não, se eu passei as duas passadas por baixo, agora vai ser por cima. Aqui, ó. Por cima de uma, por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de uma. Novamente aqui, ó. Por cima de duas, por baixo de duas, em cima de duas. As passadas foram por cima. Agora vai ser por baixo. Aqui, ó. Por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, em cima de uma. Passei por baixo. Agora aqui, ó. Por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de duas. Se as passadas foram por baixo, agora vai ser por cima. Aqui, ó. Por cima de uma, debaixo de duas, em cima de duas, debaixo de uma. Aqui agora. Por cima de duas, debaixo de duas, em cima de duas. Agora vou dar uma apertadinha nela. Aqui, ó. Você fez isso, a vez esqueceu o lado que você passou por último. É aqui, ó. Você tá vendo que aqui tá por cima de duas. Se ela tá por cima de duas aqui, ó, amarela, então você vai girar aqui, ó. A passada vai ser por baixo. Por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, em cima de uma. Do outro lado. Por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de duas. As passadas foram por baixo. Agora vai ser por cima, aqui, ó. Por cima de uma, debaixo de duas, em cima de duas, debaixo de uma. Vai ser por cima de duas, debaixo de duas, em cima de duas. Tem que prestar atenção muito nesse detalhe. As passadas foram por cima, aqui. Por cima. Agora vai ser por baixo. Virou aqui, ó. Por baixo. Por baixo de uma. Por cima de duas. Debaixo de duas. Em cima de uma. Aqui, ó. Por baixo de duas. Por cima de duas. Debaixo de duas. As passadas foram por baixo. Agora vai ser por cima, ó. Por cima de uma, debaixo de duas, em cima de duas, debaixo de uma. Passada foi por cima. Agora vai ser por cima de duas, debaixo de duas, em cima de duas. As passadas foram por cima.
Agora vai ser por baixo. Aqui, ó. Por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, em cima de uma. Aqui, ó. Por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de duas. Passadas foram por baixo. Ela vai ser por cima de uma, debaixo de duas, cima de duas, debaixo de uma. Lá do outro lado. Por cima de duas, debaixo de duas, cima de duas. As passadas foram por cima. Agora vai ser, ó, por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, cima de uma. Por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de duas. As passadas foram por baixo. Agora aqui, ó. Por cima de uma, debaixo de duas, cima de duas, debaixo de uma. Por cima de duas, debaixo de duas, cima de duas. As passadas foram por cima. Por cima. Agora aqui, ó. Por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, cima de uma. Por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de duas. Pessoal, quem gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece de apertar o sininho. Ó, a passada foi por baixo aqui, ó. Então ela vai ser por cima agora, do outro lado. Por cima de uma, por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de uma. Aqui, ó. Por cima de duas, debaixo de duas, em cima de duas. As passadas foram por cima. Por cima. Agora vai ser por baixo, ó, aqui, ó. Por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, em cima de uma. Passada foi por baixo. Aqui, ó, desse lado. Agora aqui, ó. Por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de duas. E aí, galera, essa trança aqui para fazer uma rédea fica bonita demais. Aqui no início ela fica feia aqui porque esse acabamento aqui é feito na argola, mas depois que você faz a trança, você podia ter colocado aqui numa talazinha aqui, ó, e amarrado uma por uma. Podia ser assim. Aqui para fazer o acabamento você tem que amarrar a trança aqui, ó, afastar uns 30 a 40 centímetros, coloca a argola e faz o arremate. Uma hora eu vou fazer o arremate da argola. E, ó, foi por baixo. Agora vai ser por cima de uma, debaixo de duas, cima de duas, debaixo de uma. Em cima de duas, debaixo de duas, cima de duas. As passadas foram por cima. Se as passadas foi por cima, aqui agora é por baixo. Tá muito curto aqui, tá ruim. Por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, cima de uma. Passada foi por baixo, do outro lado também a mesma coisa, ó. Por baixo de duas, por cima de duas,
debaixo de duas. Passada, as duas foram por baixo, agora as duas vai ser por cima. Aqui, ó. Por cima de uma, por baixo de duas, por cima de duas, debaixo de uma. Por cima de uma. Agora vai ser por cima de duas, debaixo de duas, por cima de duas. Essa passada foi por cima. Por cima. Agora vai ser por baixo de uma, por cima de duas, debaixo de duas, em cima de uma. Vai ser embaixo de duas, em cima de duas, debaixo de duas. As cordas estão muito curtas. Acho que já deu para entender. Ó, fazer uma rédea aí, ó. Ficou muito bonito. Pei.